28º dia com Maria no reino da divina vontade. O limbo, a expectativa, a vitória sobre a morte, a ressurreição. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade. Reina na minha vontade, oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos e filhas. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe, e como mãe, eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim possa ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro, Mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Folha do mês, todos os dias do mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes ao dia. Ajoelhe-se diante da imagem de Nossa Senhora, ou imaginando, essa imagem na sua mente, e diga: ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma para a sua mãe, rainha. Mãe trespassada, seu filhinho vendo-te sozinha, sem o amado bom Jesus, quero manter-me perto de ti para lhe fazer companhia em sua amarga desolação. Sem Jesus todas as coisas se transformam em dor para ti. A lembrança das dores do seu filho são de partir o coração. O doce som de sua voz que ainda ressoa em sua audição. O olhar fascinante do querido Jesus, agora ausente, que deixa agora inchado os teus, de lágrimas por seu coração materno que sempre o carregou consigo, para não mais tê-lo agora. Essas dores são espadas afiadas que passam pelo seu coração perfurado. Mãe desolada, seu querido filho quer lhe dar um alívio por toda essa dor. De fato, eu gostaria de ser Jesus para lhe dar todo o amor, todo o conforto e compaixão que o próprio Jesus teria lhe dado neste estado de amarga desolação. O doce Jesus me deu a ti como filho. Por favor, ponha-me no lugar dele em seu coração maternal, e serei todo teu, minha mamãe, serei todo teu. Enxugarei suas lágrimas e lhe farei sempre companhia. Lição da Rainha Mãe Desolada. Queridos filhos, obrigado pela sua companhia, mas se você quer que sua companhia seja doce e querida para mim e me traga alívio para o meu coração trespassado, quero encontrar em você a vontade divina operando, dominante, e que não ceda à sua vontade, nem mesmo um sopro de vida. Então sim, eu vou trocar você com o meu filho Jesus, porque de acordo com a sua vontade em você, nele você sentirá Jesus em seu coração, e ó, como ele será feliz em encontrar em você o primeiro fruto de suas dores e sua morte, a divina vontade reinante na criatura, o fruto das dores e morte de Jesus.
Ao encontrar meu amado Jesus em você, meus filhos, minhas dores se transformarão em alegrias e minhas tristezas em conquistas. O triunfo do Imaculado Coração. O cumprimento do Pai Nosso, o cumprimento da vontade de Deus. No Pai Nosso, Jesus nos ensinou, quando os discípulos disse a Ele, ensina-nos a orar, Ele ensinou a pedirmos o reino da divina vontade. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, a vossa vontade, aqui na terra, assim na terra como ela o é no céu. É trazer a nós, criaturas ainda aqui em vida, a graça da bem-aventurança ainda em vida, a graça de viver a bem-aventurança ainda em vida. É sermos totalmente dominados pela vontade divina. É darmos total abertura a ela, a não darmos mais vida à nossa vontade humana. Como já foi dito no livro do Ciana, Jesus não pôde falar desse dom quando veio, porque não entenderiam, assim como hoje muitos não compreendem, não demonstram nenhum interesse por exatamente não compreender, não ver necessidade, já ter tudo na Sagrada Escritura. Mas todo esse tempo foi necessário para que hoje os santos da santidade das virtudes, todo o conhecimento que a igreja tem com os escritos dos santos doutores e tudo foi encaminhado e preparado para que hoje vivêssemos essa grande alegria, para que hoje a criação contemplasse, é o que diz São Paulo, a criação geme e sofre, como dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos da divina vontade, aqueles que darão o livre campo de ação em suas vidas, em suas almas, em seus corações, à divina vontade, e darão morte às suas vontades humanas, retornarão à ordem para o propósito para o qual foram criados. Então, o que Nossa Senhora diz, ao encontrar meu amado Jesus em vocês, meus filhos, minhas dores se transformarão em alegrias e minhas tristezas em conquistas. E bem como também Jesus, como ele será feliz em encontrar em você o primeiro fruto de suas dores e sua morte. Vivamos, a vida na divina vontade, a fim de que tudo o que Jesus fez e tem feito não seja, não fique mais suspenso, a fim de que a divina vontade tenha vida em nós. Agora ouça-me, filho, das minhas tristezas. Assim que meu querido filho entrou em espírito, ele desceu ao limbo como o triunfante e, portanto, e portador da glória e felicidade. Naquela prisão onde estavam todos os patriarcas e profetas, o primeiro pai, Adão, meu querido São José e meus santos pais, e todos aqueles que, em virtude dos esperados méritos do futuro Redentor, foram salvos. Eu era inseparável do meu filho, e nem a morte poderia tirar isso de mim. Ela desceu com ele lá. Então, no calor de minhas tristezas, eu o segui ao Olimpo e fui espectadora da festa dos agradecimentos que toda aquela grande multidão de pessoas deu ao meu filho. Aquela que mais sofreu foi também a mais feliz, A mulher mais feliz de todas. Imagina a festa, a alegria. A morte já não é um fim. Jesus venceu a morte. Aquilo que ele disse, está consumado, não quer dizer que está tudo acabado, que terminou. Muito pelo contrário, está apenas começando.
Então aqui é o que diz no livro do céu também, né? Sobre viver a doçuras e amarguras, né? A felicidade em meio às cruzes. Então Jesus desceu ao limbo, foi feita lá a festa ao chegar. E Nossa Senhora junto a ele, unida a ele também foi lá. Então, os agradecimentos que toda aquela grande multidão de pessoas deu ao meu filho, que tanto sofreu e cujo primeiro passo foi em direção a eles, para beatificá-los e trazê-los consigo na glória celestial. Portanto, quando ele volta, né, do limbo, já vem com todos eles, né, beatificados e a dar, né, já adentrarem, né, a glória celestial, né, a abertura do céu, né. Imagina a festa, né? Festa essa que não se concluirá jamais, né? É festa todo dia, porque todos os dias, né, estão chegando almas lá, né? Louvado seja Deus. Então, quando ele morreu, as conquistas começaram, né? Começaram. A glória para Jesus e para todos aqueles que o amavam. Este querido filho é um símbolo de como, quando a criatura a faz morrer com a união da vontade divina, as conquistas começam na ordem divina, na glória, na alegria, mesmo no meio das maiores dores. E agora com o terceiro filho é isso, né? É novamente, né, dando morte às nossas vontades humanas e à divina vontade, né, reinando em nós. Né? O céu se abrirá, né? Agora não lá, mas aqui, né, na terra. Né? Viveremos o céu na terra. A alegria, a grande alegria dos bem-aventurados. Né? Vamos viver já aqui em vida, ainda aqui em vida. Portanto, a despeito do fato de que os olhos de minha alma seguissem meu filho e nunca o perdesse de vista, mesmo naqueles 3 dias em que ele foi sepultado, senti tanta ansiedade ao vê-lo ressuscitado, que repetia em meu ardor de amor: levanta-te, a minha glória, levanta-te a minha vida. Meus desejos eram ardentes, meus suspiros de fogo, até que me senti consumida. Agora nessas ansiedades vi que meu querido filho, acompanhado por aquela grande multidão de pessoas, saiu do limbo, em um ato de triunfo, e elevou ao sepulcro. Era o amanhecer do terceiro dia e, como toda a natureza chorava por ele, agora ela se regozijava. Tanto que o sol antecipou seu curso para estar presente no ato em que meu filho ressuscitou. Mas admira antes de ele ressuscitar. Ele mostrou a aquela multidão de pessoas sua santíssima humanidade sangrando, ferido, desfigurado, como foi reduzido por seu amor e pelo bem de todos. Todos se comoveram, admiravam os excessos de amor e o grande presságio da redenção. Agora, meu filho, meus filhos, oh, como eu gostaria que você estivesse presente no momento em que a divina vontade ressuscitou meu filho. Ele era tão majestoso, sua divindade unida à sua alma fez surgir mares de luz e beleza encantadoras, para encher o céu e a terra. E como triunfo fazendo uso de seu poder, ele comandou sua humanidade morta para receber sua alma novamente e ressuscitar triunfalmente e glorioso para a vida imortal. Então, quando é a divina vontade, quando é a vontade de Deus, a vida retorna ao corpo, o espírito retorna ao corpo e traz consigo, né, toda a integridade, né, física, mental, espiritual. Jesus volta com todo o seu vigor, né, toda a sua beleza, toda a sua perfeição, e assim, né, com aqueles que hoje vivem
imersos na lama da vontade humana, mortos vivos, né? Com suas almas mortas, né? Por viverem continuamente em estado de pecado mortal. Mas ao dar morte a esses vícios, a essa vontade humana rebelde, né, o Espírito, né, repousa, né, por sobre essa criatura, volta à vida, e não à vidinha, né, humana simplesmente, mas uma vida divina, né, o próprio Jesus, né, nessa criatura, ao se abrir às verdades, às lições ensinadas aqui por Nossa Senhora. Só se vive a vida divina aquele que passa por este caminho, né, dos 31 dias com Maria, dos conhecimentos do livro do céu que foi dado por Jesus a Luísa, né, o conhecimento, o estudo, o desenvolver a vida divina a partir daqui, né, a partir de Luísa, reconhecendo Luísa. Caso contrário, é a santidade das virtudes, é a santidade humana. Então, assim como Jesus ressuscitou triunfalmente sua humanidade morta, sua humanidade morta para receber sua alma novamente e ressuscitar triunfalmente e glorioso para a vida imortal. Assim ele fez, a divina vontade fez com ele e fará com cada um de nós, né, filhos da divina vontade, que trilha por esses conhecimentos, que renunciam à sua vontade humana, que não dão mais vida à sua vontade humana, mas que dão cada vez mais, né, livre acesso, livre total domínio de si aos cuidados da divina vontade, abandonados, né, mergulhados, imersos nesse oceano da divina vontade, não querendo nada mais para si, mas em tudo ser para Deus, ser para Jesus, consolar Jesus e sua mãe. É como ela está já nos ensinando aqui neste dia de hoje. Trazer toda a felicidade ao coração dela e também ao coração, ao Sagrado Coração de Jesus. Então, continuando, né? Que ato solene. Meu querido Jesus triunfou sobre a morte, dizendo: morte, você não será mais a morte, mas a vida. Com este ato de triunfo, ele colocou o selo que era homem e Deus, e com a sua ressurreição ele confirmou sua doutrina, os milagres, a vida dos sacramentos e toda a vida da Igreja. E não só, mas ele deu o triunfo sobre as vontades do humano enfraquecido e quase extinto do verdadeiro bem, para fazer triunfar a vida dessa divina vontade, e que deveria trazer às criaturas a plenitude da santidade e de todos os bens. E ao mesmo tempo ele lançou nos corpos, em virtude de sua ressurreição, a semente de ascender à glória imperecível. Meus filhos, a ressurreição de meu filho encerra tudo, diz tudo, confirma tudo, e é o ato mais solene que ele fez por amor às criaturas. Então aqui se entende, né, que o pecado entrou no mundo através da vontade humana, com o nascimento da vontade humana, o acesso que o diabo Satanás teve à criatura humana foi porque foi agradável, né, aos olhos e saboroso ao seu apetite, né? Então Eva, né, deu cordas, deu atenção para ele, se voltou para ele, né, conversou com ele, né, foi atraente, né, se sentiu atraída e com isso o nascimento da vontade humana. Então, até os dias de hoje, o acesso que o inimigo tem, o poder que o inimigo tem, é o acesso que ele tem através da criatura para fazer, né, para disseminar ou a sua malícia, né, a sua destruição, o seu orgulho, o seu ódio, né, contra Deus. Porque não podendo ferir a Deus, ele se voltou contra as criaturas de Deus. Então, ao conhecermos a vida na divina vontade, ao trilharmos esse caminho, né, e ao fazer esse processo, né,
esse caminho, como dito, ao adentrarmos neste reino, onde damos o pontapé inicial ao concluirmos os 31 dias com Maria e perseverarmos, constantes nesse exercício, nesse caminho. O inimigo já não tem mais acesso, não tem mais ligação com a criatura humana. Não pode mais chegar perto dela. Porque, como diz no livro do céu, a luz que arde na divina vontade, bem como aquele que adentra este reino da divina vontade, a luz o queima mais que o fogo do inferno. Assim, portanto, ele é incapaz de se aproximar do Filho da divina vontade. Porém, o inimigo, a causa maior, como já é dito, o inimigo que está do lado de fora não é o problema. O problema é o inimigo que está dentro, ou seja, a nossa vontade humana. Porque podemos nos lançar, nos jogar no inferno, sem que o demônio nem sequer olhe para nós, porque o demônio pior é o que está dentro, ou seja, a vontade humana sem Deus. Nós, no nosso eu, no nosso egocentrismo, podemos ser piores do que o próprio demônio, e sabemos disso. Porém, com Jesus e Maria, com o dom da divina vontade, juntamente com Nossa Senhora, esmagaremos a cabeça da serpente. Esmagaremos a nossa vontade humana rebelde continuamente, porque não nos faltará ocasiões para darmos morte à nossa vontade humana, e trilharmos esse caminho de vida na divina vontade. São diariamente, continuamente, testes, situações, as quais manifestaremos a nossa adesão a esse propósito divino, quando empenhados a viver isso, renunciamos a nós mesmos e buscamos aquilo que é a vontade divina. E com base nos estudos que diariamente fazemos também, saberemos, à luz do Espírito Santo e mediante os escritos, as aulas, os vídeos, o diálogo, vamos estar sempre cientes e sendo orientados, de modo a dar morte à nossa vontade humana e dar vida aos atos divinos que haveremos de fazer. Na lição de ontem, na lição passada, que eu estou atrasado, foi feito hoje, mas era para ser a lição de ontem. Enfim, apresenta-se Jesus todo flagelado, chagado, como rei dos judeus, todo moído. Nossa Senhora vai dizer que aquela é a condição em que a criatura humana se encontra, uma vez tendo se entregado à sua vontade humana, aos prazeres e vícios, como brinquedo de Satanás, nas mãos de Satanás, a qual ele muitas das vezes, ou melhor, todas as vezes, acaba com a imagem e semelhança da criatura ao seu Criador, enveredando ela cada vez mais no seu vício, nos seus pecados. E isso vemos claramente, basta aí ver aí na televisão, a condição daqueles pobres coitados, a condição em que eles se encontram, lá na Cracolândia, e tantos outros lugares, não precisa nem tão longe aqui, na rua da nossa casa, temos pessoas que estão totalmente deformadas exteriormente, por estarem tão obstinados no pecado. E também internamente, interiormente, o seu espírito destruído, praticamente morto, com a alma morta no pecado. Então, como dizíamos na lição de ontem, tudo por consequência de pecado. O sofrimento que passamos é por consequências de pecado. São frutos das escolhas erradas que fizemos. E, portanto, o sofrimento de Jesus foi muito maior, porque ele não tinha culpa. Ele tomou sobre ele
a nossa culpa, a paga dos nossos erros. Então nós, com a nossa vontade humana, nos colocamos, né? Damos a mão ao diabo, né? Tornamos-nos brinquedos nas mãos dele, né? A fim de que a intenção dele não é outra, e nunca será outra, que roubar, matar e destruir, né? Tirar toda a nossa semelhança com Deus, destruir a imagem de Deus em nós. Até onde eu queria chegar é o que eu disse, né, na aula anterior. Muitas das vezes a criatura gosta de estar nessa vida, nessa condição, né, pois tem prazer nos seus pecados, nos seus vícios. Que eu não posso, que é mais forte do que eu. Depois desses conhecimentos, né, é impossível dizermos que é mais forte que a gente. É impossível amar mais o pecado e amar menos a Jesus. Então, é justamente isso, né? Damos a vida para não mais ofender Jesus, para não mais se afastar dele, para não sair da divina vontade, para não dar vida à nossa vontade humana. Porque passamos a ter consciência do que Jesus fez, de tudo que ele passou, de tudo que ele, né, compartilha com a gente, do quão importante é a cruz na nossa vida, os sofrimentos, né, a qual até ontem a gente julgava ser uma maldição, um abandono de Deus. Pelo contrário, é pelo contrário, ele está ainda mais unido, né, mais fundido em nós, é ele sofrendo em nós, é ele compartilhando com nós as dores dele, ele que as sofreu sem motivo algum, unicamente para nos salvar, para dar um sentido ao nosso sofrimento, né? E agora, mais uma vez, ele em nós, né? Nos dando força, nos dando o suporte, o alimento, para vencermos com ele. Sozinho nada podeis fazer, como ele mesmo disse. Sem mim nada podeis fazer. Então não enfrentemos, né? Não tentemos fazer nada com a nossa força humana, mas em tudo buscar, né, o amparo, o auxílio de Deus. E aí então, com esses conhecimentos, assim como Jesus e Maria fizeram ofertas voluntárias, né, bem como também nós faremos ofertas voluntárias da nossa vida, para a honra e glória de Deus e pela salvação das almas, sem nenhum outro interesse, sem nenhuma obrigação, mas de uma forma totalmente voluntária e por amor. E o principal de tudo, por amor, por um grande amor, né? Por uma grande correspondência de amor. Nós vemos que o estar na divina vontade, o viver na divina vontade, né? A divina vontade reinando em Nossa Senhora levou-a a participar com Jesus em tudo na sua vida, né? Tanto nas dores quanto nas alegrias, igualmente. Assim como ela lá no Calvário, aos pés da cruz, ela também, né, com Jesus lá no limbo, né, vendo toda a festa do resgate daquelas almas que ali estavam e tudo mais, né? Não tem portas fechadas, né, para o Filho da Divina Vontade. Ele tem livre acesso, né, aos tesouros divinos, né, ao mais íntimo do coração de Deus, mediante o seu amor por ele, a sua correspondência por ele. Ele tudo nos dirá. E com isso já não tememos a mais nada, né? Como foi dito também no início, né? Como um filho pode ter medo daquele que te criou, que te sustenta, que lhe quer tanto bem? Então não se tem mais medo de Deus, já não se preocupa em se vai para o inferno ou não. Mas em tudo, até se tiver de ir, né, é para a glória de Deus, é pela salvação das almas. É a vontade divina, é pela vontade divina. Se assim ela o quer, né, assim também há de ser. Então, livremente, voluntariamente,
É o que Jesus fez. Ele foi ao inferno. Ele viveu o inferno, né, para a honra e glória de Deus e pela salvação das almas, bem como também Nossa Senhora. Então não queiramos ser maior que o Mestre, mas nos entreguemos, nos abandonemos à vontade divina, que seja feita a vontade de Deus em tudo. Nossa Senhora continue agora, escutem, meus filhos, eu quero falar com vocês da mãe que ama muito os filhos. Eu quero lhes dizer o que significa fazer a vontade divina e viver por ela. E nós damos a você o exemplo, meu filho e eu. Nossa vida estava repleta de dores, com pobreza, com humilhações, a ponto de ver meu amado filho morrer de dor. Mas em tudo o que a divina vontade corria, estava sob o controle da divina vontade, né? Foi a vida de nossas dores e nos sentimos triunfantes e conquistadores de transformar a própria morte em vida, né? A morte, a vontade humana, né, é a consequência da vida divina, do renascimento da vida divina em cada criatura. Tanto que, ao ver o grande bem, nós voluntariamente nos comprometemos a sofrer, porque estando em nós a vontade divina, ninguém poderia impor sobre ela ou sobre nós. O sofrimento estava em nosso poder, chamamos isso de alimento e triunfo da redenção, para poder trazer todo o bem para o mundo inteiro. Agora, queridas crianças, se as vossas vidas e as suas dores tiverem a vontade divina como seu centro das vossas vidas, assegurem-se de que o doce Jesus usarão vocês e suas dores para dar ajuda, luz e graça a todo o universo. Né? Então tome coragem. A vontade divina sabe como fazer grandes coisas onde reina, e em todas as circunstâncias espelhadas em mim e em seu doce Jesus, e seguem em frente. Veja se aqui não está, né, o remédio para esmagar a cabeça de Satanás, né, de esmagar por completo a cabeça do inimigo na nossa vida e na vida dos demais, como é dito aqui, na vida do mundo, do universo. Vou ler novamente aqui agora. Queridas crianças, se as vossas vidas e as suas dores tiverem a vontade divina, né, se formos resignados, e não só uma resignação, né, por obrigação, mas por amor, né, tendo a divina vontade como seu centro de vossas vidas, assegurem-se de que o doce Jesus usarão vocês e suas dores para dar ajuda, o suporte, a luz e a graça a todo o universo, né? Amamos a Deus por aqueles que não amam. É como a oração do anjo de Portugal. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E aqui não só com palavras, mas com a nossa vida, né? Com tudo aquilo que suportamos por amor a Deus, né? Pela divina vontade. Aceitamos como vindos da vontade divina de Deus, a fim de ser, né, aqui, alimento, ajuda, né, luz e graça para todo o universo. Então tomemos, né, sempre cada vez mais coragem. A vontade divina sabe como fazer grandes coisas onde reina. Sabe fazer grandes coisas onde reina. Consequência é essa, né? Criação, redenção e santificação. E em todas as circunstâncias espelhadas em mim e em seu doce Jesus. E segue em frente.
consideramos a vida de Jesus, né? Ele que era o dono de todo o ouro do universo, é o dono de todo o ouro do universo, né? Que é o tesouro, né? A grande riqueza terrena, humana, que nasceu num estábulo sujo, né? Frio, fétido, né? Sua vida, né? Uma constância, né? De ir e vir, né? A ter que percorrer longos caminhos, né? No lombo de um burrinho. Então foi sofrimento, né? Do começo ao fim, né? A rejeição, a incompreensão, a aversão das pessoas, né? Os julgamentos errados, né? Veja quanta dor, quanto sofrimento, a qual se resignou alegremente, né? Prontamente, pelo o propósito maior, a divina vontade. Era a divina vontade que fosse feita daquela forma, né? Se houvesse um outro tipo de morte pior, né? Certamente Jesus teria morrido nesse outro tipo, mas a crucificação nessa época era a pior. Então assim ele se entregou, né? Para a glória de Deus Pai e pela salvação das almas. Em outras meditações já foi dito, né? Que a alegria no céu, né? É o triunfo, né? Da divina vontade, né? A bem-aventurança, a felicidade, a grande alegria dos bem-aventurados. E a grande alegria, né, dos bem-aventurados aqui na terra, ainda em vida, na prisão do corpo, é a cruz, né? É a grande alegria, é o triunfo, né? É a felicidade, né, de estar na cruz. É viver a alegria estando na cruz, né? É fazer da cruz, né, essa matéria, esse alimento de felicidade, de grande alegria, a coparticipação, né, do plano de salvação, do plano de criação, redenção e santificação das criaturas, né, a ponto de modo a não vivermos mais para nós mesmos, a não estar preocupado com a nossa salvação, mas estarmos preocupados com a salvação das criaturas, em âmbito universal, em Deus Pai receber a glória, né, a correspondência também por todos. E esta graça, né, alcançamos com a vida na divina vontade. Porque assim Nossa Senhora fez, deu ao Pai a correspondência de amor por todos. Somente ela seria o suficiente, né, para ter dado. Mas justamente, né, o clamor que ela fez ao Pai, que pudéssemos também viver isso. Pudéssemos receber esses conhecimentos para conscientes amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. E estarmos dispostos e aptos a enfrentar, a aceitar tudo que nos acontece, né? E tomar as decisões cabíveis diante a toda e qualquer situação, né? De modo a defender a divina vontade quando preciso for, quando formos chamados a isso fazer, né? Sabendo que Jesus é em nós, é o Espírito Santo é quem falará, a qual já fala desde já, né? Nas nossas partilhas, nas nossas meditações. É Jesus, é a divina vontade. Tudo o que fazemos é entregue a Ele. É Ele vivendo em nós, né? Nos servimos de roupa para que Jesus, né, manifeste e continue a sua missão. Ainda que aqui, no primeiro momento, em que se estamos ainda numa determinada fase, numa determinada etapa, mas já pela intenção, já estamos na divina vontade, temos, como diz no livro do céu, temos ela como um empréstimo, a fim de que ao longo da nossa caminhada tenhamos posse dela plenamente. Mas desde já adentramos a esta vida divina.
né? Desde já ofertamos, Jesus já toma os nossos atos, né? Como na divina vontade. E assim vamos trilhando esse caminho, né? Progredindo e nos esforçando para alargar a nossa alma, a fim de Jesus chegue à plena idade em nós. Nos 31 dias ele nasce bebezinho, como nasceu lá em Belém, né? Lá na manjedoura. E ao longo agora, daqui para frente, né? Temos que trabalhar, né? A fim de alimentá-lo, né? Com essas verdades, com esses estudos, que ele possa crescer em sabedoria, estatura e graça em nós, né? Até chegar à plena idade adulta de Cristo, né? O Cristo glorioso. Então, conhecemos o caminho, todo o percurso, né? Até chegar ao Cristo glorioso. Mas não nos detenhamos, né? Não nos deixemos vencer pelo cansaço, pela vontade humana, por nada, nada. Nada. O ato único, ele é ininterrupto, ele não para. Jesus foi, né, na lição de passada, né, ao encontro dos doutores, os grandes da época. Não quiseram, ele prontamente se voltou aos que queriam, aos pobres, aos miseráveis, aos moradores de rua, aos que queriam. E dentre eles, ele trouxe o reino da redenção, né? Alcançou, né, o esperado, o devido. E bem como agora o será com a divina vontade. Os grandes não quiseram, mas a igreja fez o papel dela, né? Reconheceu os escritos, autorizou, né? Está aí, para quem quiser ler, que leia. Para quem quiser viver essa vida divina, irá viver, né? É justamente o grande X da questão, é a vontade, é o livre-arbítrio, é a vontade humana. Escolhemos dá-la a Deus e vivermos da vontade divina, ou escolhemos nos enganar, né? Nos enganar, vivendo uma vida de qualquer jeito, ora com Deus, ora sem Deus, né? Uma vida dupla. É livre, todo mundo é livre, livre para fazer o que quer, né? Para fazer as suas escolhas. E Jesus, né, no seu infinito amor, também não violenta ninguém e espera, né, por cada um, chama por cada um. E à medida da abertura dela, ele vem e reina, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal da vontade humana. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com os conhecimentos da divina vontade, com o exercício, né, de estudar esses escritos, as orações passa a ter o verdadeiro significado, né? Tenhamos o conhecimento, né, do que, porquê, para quê, né, foram ditas, foi ensinado. O grande mistério, o grande amor de Deus, né, envolto a todas essas coisas. A alma. Santa Mamãe, se você me ajudar e me manter sob o seu manto de defesa, agindo como uma sentinela celestial, tenho certeza de que todas as minhas dores se transformarão na vontade de Deus e lhe seguirão passo a passo nos caminhos intermináveis do Supremo Fiat, porque sei que seu amor encantador de mãe e seu poder vencerão a minha vontade, e ela se manterá em seu poder, e tu a retirará de mim, fazendo a troca com a vontade divina,
Portanto, minha mãe, eu me confio a ti e em teus braços me abandono. Folha diária. Hoje, para me honrar, você dirá 7 vezes: não a minha vontade, mas a sua seja feita, oferecendo-se às minhas tristezas, para pedir-me a graça para que você sempre faça a vontade divina. Jaculatória. Minha mamãe, pela ressurreição de seu filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição de seu filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Minha mamãe, pela ressurreição de seu filho, deixe-me levantar na vontade de Deus. Estivemos e sempre permaneceremos unidos no amor do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Fiat, fiat, fiat.